Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raiman e você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. No Fontes Franciscanas de hoje, nós veremos que os bons cristãos ficam confusos com as obras dos maus cristãos. Os bons frades ficam confusos com as obras dos frades maus, dizia nosso seráfico pai, São Francisco de Assis. E isso nunca foi tão verdadeiro como nos dias de hoje. Eu diria que os bons cristãos ficam confusos com as obras dos maus cristãos. E com isso passam a acreditar que tudo pode, que tudo é permitido, pois afinal foi o padre que disse. Mas qual padre disse? Um mau padre, certamente. Certa vez, um jovem que estava tendo dificuldades para viver a castidade no namoro, ele vivia um verdadeiro combate espiritual ali no dia a dia, aquela luta diária para conseguir viver um namoro santo, com suas fraquezas, suas limitações. Era o tempo todo tentado e resolveu pedir ajuda para um sacerdote. Esse jovem, naturalmente, procurou o seu pároco e expôs a ele toda a sua angústia, ao que o padre respondeu: "Mas, meu filho, isso não é pecado. O que você faz com a sua namorada entre quatro paredes, ninguém precisa saber. E, afinal de contas, todo mundo faz. Nós estamos vivendo tempos modernos, etc, etc. O jovem saiu dali confuso, pois havia lido no catecismo, havia estudado os documentos da igreja e agora aquele padre, em quem ele tanto confiava, tinha dito que ele poderia ter relações com a namorada, que isso não era pecado. Chegou à casa dela, conversaram, ele disse a ela o que o padre havia falado e eles não resistiram mais e se entregaram ao pecado. Aí eu me pergunto, e se esse jovem morresse por aqueles dias? Morresse naquele estado, em pecado grave, o que aconteceria com sua alma? Afinal, foi o padre que aconselhou errado, não é mesmo? Os maus cristãos acabam conduzindo muitas vezes os bons cristãos para o inferno com seus ensinamentos deturpados. Muitos anos mais tarde, este mesmo jovem, depois de ter vivido na lama do pecado, assistiu um vídeo na internet de uma pregação de um bom padre. E este bom cristão, em sua pregação, abriu os olhos daquele jovem e o fez enxergar que o caminho que ele estava trilhando não o levaria para o céu, obviamente. Fez-o enxergar que o conselho que ele recebera de seu pároco anos antes tinha sido um mau conselho. Ele resolveu então conversar com a sua namorada novamente. Aliás, nem era mais a mesma namorada, né? Pois nesse tempo de pecado teve várias namoradas. E essa atual não o entendeu. Disse que ele era um atrasado, um fanático, papa-hóstias, rato de sacristia, mas ele estava determinado a mudar de vida e, profundamente arrependido de seus pecados, procurou um sacerdote para se confessar. Não foi se confessar com seu pároco, pois já sabia a opinião dele. Já sabia que ele não era um bom cristão. Escolheu outro, escolheu um padre de outra paróquia, um padre mais piedoso. E depois de relatar suas falhas, seus pecados, depois de mostrar-se profundamente arrependido e suplicando pela misericórdia de Deus a absolvição de seus pecados e a reconciliação com a igreja, percebe que o padre não era tão piedoso quanto ele achava. O padre diz: "Meu filho, isso não é pecado. Todo mundo faz isso. Você não está fazendo mal para ninguém." E aquele jovem, que já não era mais tão jovem assim, novamente foi para casa confuso. Os bons cristãos ficam confusos com as obras dos maus cristãos.
Conheci também um padre que, por preguiça de ouvir os fiéis em confissão, isso mesmo, gente, preguiça, olha só, começou a praticar uma tal de confissão comunitária. Ora, confissão comunitária não existe, pois de fato ninguém confessa nada. O que existe é uma absolvição comunitária que está prevista somente em alguns casos de extrema necessidade e que, de fato, não é nem de longe o caso deste mau cristão. Há tempos que tenho evitado participar da missa presidida por ele, por causa dos diversos abusos litúrgicos que podem ser conferidos em suas celebrações. Mas, há alguns anos, eu estava na cidade dele, me atrasei, não daria tempo de ir à missa em outro lugar e acabei ficando por ali mesmo. E nesse dia, ele convidou o povo a participar da tal confissão comunitária que seria dali a 2 dias. Pseudo-confissão, diria eu, pois o povo é induzido ao erro. A pessoa vai numa celebração dessa e acha que foi válida, não abriu a boca, não disse uma só palavra, não confessou nada, mas acredita que seus pecados foram perdoados. Os bons cristãos ficam confusos com as obras dos maus cristãos, digo novamente. E o pior é que o padre afirmava categoricamente que a brincadeira de confissão dele tinha o mesmo valor que a confissão verdadeira. Estamos dando aqui apenas alguns exemplos, pois não podemos nos alongar muito, mas poderíamos falar de todas as barbáries que acontecem na liturgia mundo afora e que, quando vamos questionar a equipe de liturgia por que fizeram desse jeito todo errado, eles alegam que foi o padre que mandou. Claro, são pessoas sem estudo, sem conhecimento litúrgico, pessoas inocentes, por assim dizer, bons cristãos cheios de boas intenções, mas que se deixam levar pelos ensinamentos dos maus cristãos. Numa outra situação, eu fui numa famosa novena que tem lá em Santa Catarina e lá vi todo tipo de abuso litúrgico. Vi Nosso Senhor ser esquecido, abandonado num canto, uma coisa simplesmente horrível que nem consigo descrever. Mas as pessoas saíam de lá maravilhadas, emocionadas. Nossa, como a novena estava linda! São Francisco de Assis falava apenas da ordem por ele fundada. Porém, os maus exemplos estão espalhados por toda a igreja. Mas para não falar que eu sou muito pessimista, ainda há esperança, e muita esperança. Nós vemos muitos jovens, piedosos, bons cristãos de verdade, que, conduzidos por bons pastores, têm colaborado com a liturgia da Santa Missa, e mesmo nos bancos são ótimos exemplos a serem seguidos e imitados. A eles eu agradeço de todo o coração. É de jovens como vocês que precisamos para promover a reforma da reforma. E tudo isso que eu falei hoje aqui nesse vídeo são experiências que eu ouvi de algumas pessoas ou outras que até mesmo vivi pessoalmente no tempo em que eu morava em Santa Catarina, na Arquidiocese de Florianópolis. Você que nos acompanha aqui no canal há algum tempo e sabe que nós participamos da administração apostólica São João Maria Vianney, aqui, gente, não tem nada disso. Aqui é tudo diferente. Aqui nós temos bons cristãos, nós temos bons, eu diria, excelentes sacerdotes que dão conselhos certeiros, que seguem a doutrina da igreja. A liturgia é sempre bem celebrada, né? Mas como eu sei que este vídeo chega a pessoas de todo o Brasil que vivem situações muito diferentes da que nós vivemos hoje, né? Da que nós temos a graça
de viver hoje, é por isso que eu quis trazer esse tema, para nós refletirmos sobre essa liturgia mal celebrada no Brasil, sobre esses maus padres que dão maus conselhos e acabam escandalizando muitos bons cristãos. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Aí amanhã é sexta-feira, é dia de uma nova oração aqui no canal ao meio-dia. Não perca!